Mas nessa noite eu quero ler o texto que está escrito em Lucas 14, versículo 15 ao 24. E diz assim o versículo 15: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o quê? Pão no reino de Deus. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Festa boa é festa que tem comida, amém? Amém. Aleluias. Verso 16: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está o quê? Preparado. Fala assim: a festa do Senhor, tudo está preparado. Amém? Verso 18: Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui, fala para o seu irmão, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Amém? Verso 22: Depois me disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique o que, irmãos? Cheia a minha casa. Dá uma salva de palmas. A casa do Senhor vai ficar como? Cheia. A casa vai ficar como? Cheia. Verso 24: Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, irmãos? Imaginem a seguinte cena. Próximo. Imagine a seguinte cena: alguém bate de volta a campainha lá na sua casa. Uma pessoa chique, certamente mordomo, chega com um envelope bonito como aquele ali, com um brasão dourado, e você abre, e dentro do envelope, o que está escrito? O grande eu sou te convida para participar do banquete da graça. Aleluia! Sabe, está lá especificado dia, horário, e falando lá no palácio do rei, tal hora, tal dia, você e a sua família estão convidados para estar no banquete da graça do Senhor. Ô irmãos, o que você faria se você olhasse na sua agenda e se tivesse algum evento naquele dia, você sabendo que é o grande eu sou que te convida? Pergunta para o seu irmão: o que você faria? Permanecia com a sua agenda? Ou você responderia ao banquete da graça? Sabe, irmãos, eu tenho certeza que ao final, para nós honrarmos a presença do rei, com certeza, se você tivesse ali conhecimento de alguma coisa já agendada, você preferiria ficar em dívida com aquela pessoa do que ficar em dívida com o Senhor. Amém? Pergunta para o seu irmão: você iria para o banquete? Quantos iriam aqui? Dá glória a Deus. Sabe, eu quero falar para você: todo domingo o que está tendo aqui? Banquete. Toda célula tem o que lá? Banquete. Então todas as vezes você que vai para uma célula, vem ao culto, você está indo para o banquete com o rei. Você está indo para receber daquilo que ele disse que já está tudo o quê? Preparado.
Marcelo, não é que as coisas acontecerão, a festa já está preparada. Agora o que nós temos que fazer é responder ao convite, assentar, tomar posse daquilo que já está nos servindo e simplesmente degustar. Sabe, eu quero que você entenda que esse certo homem da parábola aqui que nós lemos é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é esse homem muito rico, que fez uma festa, que programou e levou o convite primeiro às pessoas especiais. Mas em certo momento essas pessoas especiais, elas começaram a dar o quê? Desculpas. Desculpas porque quando eles olharam a agenda deles, simplesmente eles rejeitaram o convite do rei. Eu quero falar para você, dentro dessa parábola aqui, existem 3 grupos de pessoas, que certamente todos nós aqui estamos num grupo desses, amém? Mas eu espero que você esteja no grupo certo, daqueles que não rejeitam o banquete da graça, mas do grupo daqueles que apropriadamente respondem e vão degustar do banquete celestial. Diga glória a Deus, diga em nome de Jesus, que nessa noite a minha mente e meu coração venham estar alinhados com a palavra do Senhor, para mim responder de forma apropriada ao convite do meu rei. Quantos reconhecem e dão glória a Deus? Aleluia. Então o primeiro grupo de pessoas, Cláudia, a qual esse homem rico, que é o Senhor, contando uma parábola, que diz que o desejo dele era que a casa ficasse como? Cheia. Casa cheia. Então essas cadeiras vão ficar como? Cheias. Vamos ver um culto cheio, porque nós cremos na promessa do Senhor para esse ano. Então olha só, esse banquete aqui então que nós estamos lendo é o retrato da graça do Senhor, porque nós vemos aqui que o Senhor preparou todas as coisas. Fala para o seu irmão, festa boa é aquela que você entra, dança, come, bebe e no final paga nada. Essa festa é boa? Não. Quem não pode dar um glória a Deus por isso? Essa festa é boa. Essa é a festa do Senhor. Porque tudo está o quê? Preparado. Sabe, entenda o seguinte. Então, nós temos aqui um retrato da graça de Deus, a qual o Senhor nos diz para convidar. Mas o primeiro grupo de pessoas aqui a qual foram convidados são aqueles que desprezam o convite do Senhor. Então veja bem, nessa parábola então Jesus conta que um homem muito rico havia planejado um grande banquete. Mas eu quero falar para você, quando essas pessoas recusaram, ele desistiu da festa? Não, desistiu não. Ele só trouxe outro grupo de pessoas até que a casa dele pudesse estar cheia. Eu quero falar para você que os convidados ali, todos foram convidados antes, e no momento que a festa ficou pronta, esse Senhor falou: o servo, vai agora e avisa para eles virem. Então eles já eram o quê? Convidados, amém? Quando o servo bateu a campainha, falou: olha, está pronto, vamos festejar. O que um começou, a outro também a fazer. Então nós vemos aqui 3 tipos de desculpas que foram apresentadas ali diante daquele servo. Então, Lucas 14, versículo 18 ao 20, diz assim: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei e por isso, o que, irmãos? Não posso ir. Então olha só, os convidados foram unânimes, relatando cada uma diferente desculpa. Então presta atenção para nós nessa noite aqui entender o seguinte: qual foi primeiro convidado que deu a desculpa? Olha só, pode mudar.
Primeira desculpa foi que o convidado comprou o quê? Um campo. Eu comprei um campo e, porém, eu não posso ir, tem que ir lá ver o campo. Mas acontece, irmão, presta atenção comigo aqui. Se você conhecer a cultura judeu, um judeu jamais vai pagar por algo que não tenha visto primeiro. Amém? Ele não vai comprar gato leve. Ele não vai falar, me fala aí como que eu te mando um pix daqui, depois no dia que der certo eu vou lá ver. Jamais ele faz isso. E outra coisa, o banquete era um jantar. Se o convidado falou que estava pronto, que hora que era? À noite. Sabe se alguém à noite, num tempo assim, trevas, vai ver campo se é tudo certo ou está tudo errado? Então essa desculpa aqui, ela não tem o quê? Fundamento nenhum. Primeiro, olha só, irmãos, entenda o seguinte: aqui tem um grupo de pessoas representadas, que certamente são aqueles que têm o quê? A sua própria prosperidade como uma barreira de envolvimento com o reino de Deus. Qual que era o obstáculo ali? As posses. Amém? Fala para o seu irmão: jamais as suas posses podem ser um obstáculo para servir a Deus. Amém? Jamais pode ser o quê? Deus tem problema com prosperidade? Nunca. Deus é um Deus próspero. A Bíblia diz que Ele é rico. Então nós temos um Deus que é rico, próspero. Em abundância Ele quer prosperar a sua vida. Diga glória a Deus. Ele quer receber do Senhor prosperidade. Mas entenda o seguinte: o que essa prosperidade será na sua vida? Vai ser uma barreira para você recusar o banquete da graça? Vai ser uma barreira para você recusar um envolvimento para apenas degustar daquilo que já está pronto? Deus preparou para você. Pensa bem, o que Deus fez com a festa? Preparou, deixou tudo pronto. Quem pode dar glória a Deus, aleluia? Não tem que faz parte de algo lindo. Deus te chamou para isso. Mas olha só, aqui nós temos que entender o seguinte, irmãos: esse aqui representa aquelas pessoas que estão mais preocupadas com as suas posses. Deixa eu te perguntar algo aqui. Qual é a sua maior preocupação? A Bíblia diz que o que nós devemos pensar é nas coisas do quê? Do alto. Porque é lá onde Cristo vive. As coisas aqui da terra, todas elas vão ficar. Avisa para o seu irmão, fala assim: se você morrer hoje, seu celular fica, carro fica, roupa fica, família fica, tudo o quê? Fica. Tudo fica. E entenda o seguinte: sabe, essa preocupação a ser grandiosa em saber como que vai ser o dia de amanhã. Você não está entendendo, eu comprei, eu investi agora, eu estou envolvido em algo que um empreendimento que eu estou iniciando, não uma faculdade que eu estou agora começando, eu não posso, avisa lá, é algo, me tenha por excusado. Será que Deus vai ter por excusado, você vai aceitar a sua desculpa no dia que você for ter com Ele, de saber que Ele preparou o quê? Todas as coisas, um banquete para você. Era uma questão só de você apropriar e tomar posse pela fé. Meu irmão, sabe, Lucas 12, versículo 16 ao 20, diz algo poderoso para você receber no seu coração, que diz assim: isso aqui está contando, Jesus está contando uma parábola de alguém que prosperou tanto que a capacidade dele de guardar no seu celeiro a colheita era pequena, tamanha a colheita que ele estava vivendo naquele momento. E diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu o quê? E aí, irmãos, quem está comigo aqui? A abundância. E arrazoava consigo mesmo. O que é arrazoar? Ele ficou pensando: nossa, eu estou tão rico, tão abastado. Olha, minha casa está pequena para recolher tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E diz:
farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Mas o verso 19 diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansar, comer, beber e regalar-te. Mas o verso 20 diz o que? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quê? Eu tenho que trabalhar muito, tenho que envolver. Tá, mas para quem que você vai deixar isso? E se pedir hoje a sua alma? O que você tem preparado? Deus, o próprio Jesus está falando que Deus chamará a pessoa de quê? Louco. Porque ele ficou o quê? Arrazoando sobre essa terra. Eu quero falar para você, meu irmão, sobre essas pessoas aqui. Paulo diz em Filipenses 2:21, que diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Sabe, eu quero falar para você, o que você tem buscado nesse tempo? Para que você quer prosperar? O que está na sua mente em você fazer e realizar com o seu dinheiro? Será que envolve só terra? Porque aqui Paulo está falando que tem gente que quer para si e não para Cristo. Sabe, eu quero falar para você: há uma riqueza que traça, nem ferrugem, nem ladrão pode roubar da sua vida. E essa riqueza está onde, irmão? No reino dos céus. Mas não permita o envolvimento com essas coisas, que essas coisas sejam o quê? Impeditivo para você envolver com o reino de Deus. Vai ter um encontro. Pastor, tem que trabalhar. Pastor, tem aquilo. Pastor, tem família. Pastor, me tenha por excusado. Então, está aqui a palavra de Deus nos mostrando que é um banquete de graça. Sabe, a prosperidade tem que trazer você para Deus. Aquela prosperidade que te faz o quê? Que te afasta de quem? Essa é prosperidade? Não. Prosperidade só tem aonde que o dinheiro é uma ferramenta para te levar para Deus. O dinheiro nunca pode ser o senhor da sua vida, que vai determinar o quanto você vai trabalhar, o quanto você vai viver para Ele. Ele é um servo. O dinheiro é o que, nossa irmã? Servo. Você tem um senhor já na sua vida, porque você foi comprado pelo preço de sangue. O dinheiro agora é algo que Deus colocou para ser um instrumento na sua vida. Pastor, mas então gente próspera não vai entrar no reino dos céus? Vai entrar. A Bíblia diz que é mais difícil, mas tem aqueles que vencem. Entendeu que a prosperidade deles vão conduzir eles para Deus. Abraão, no seu tempo, ele era quem? O homem mais rico da terra. E isso foi influência na vida dos filhos da outra geração. Quem foi o filho de Abraão? Isaac. No seu tempo foi o quê? O homem mais rico nessa terra, mas servo do Deus Altíssimo. E também aprendeu com seu pai e replicou na vida do seu filho, que foi quem? Jacó. Que ao tempo também se tornou um homem muito próspero e foi também servo do Deus Altíssimo. E que depois teve um filho chamado quem? José, que também foi um homem o quê? Próspero, e também foi servo do Deus Altíssimo. Sabendo aí, a verdadeira prosperidade é aquela que não termina em você. Você vai ser um canal para as próximas gerações que envolvem a sua vida, vão aprender a servir a Deus com as suas prosperidades. Diga glória a Deus por isso. Fala assim, em nome de Jesus. Longe de mim recusar o banquete da graça, por simplesmente estar envolvido com as coisas dessa terra. Quem pode dar um aleluia, uma salva de palmas, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse foi o primeiro a dar desculpa, mas depois veio o segundo convidado a dar desculpa. Qual foi a desculpa do segundo? Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Amém, irmão? Ali é um carro de boi, a junta de boi.
Era a mesma coisa que o Marcelo falar assim: pastor, eu comprei um carro e está lá no Macapá, eu não vou poder vir porque eu tenho que ir lá buscar, eu já paguei ele. Você vai fazer isso, Marcelo? Sem primeiro fazer o quê? Abrir o capô do carro, pegar a tampa do, como que é lá, o Denorrai que entende, ver se não tem óleo lá na, óleo não, é água, né? Ver se as mangueiras estão ressecadas. Esse aqui está falando assim: eu comprei, ou seja, eu paguei, agora eu vou lá ver se o boi é bom ou não. Sabe, boi, carne de boi, é o carro daquela época. Você não faz negócio assim, ou faz? Pergunta para o seu irmão: você compra sem ver, meu irmão? Você faz isso? Será que você compra algo e depois que pagar, você vai fazer o test drive? De maneira nenhuma. Mas a atitude aqui demonstra que os bois estavam na frente do Senhor. Sabe como que a Bíblia começa? Qual que é a primeira frase da Bíblia? No princípio, Deus. Deus já deixou claro que Ele está onde, Deus? No princípio. Aonde que Deus vai estar na sua vida? Aqui, desse aqui, as juntas de bois estavam na frente. Ou seja, o carro, as coisas que envolvem. Sabe, eu quero falar para você, em nome de Jesus, que as ocupações dessa vida não podem estar em primeiro lugar. Olha para o seu irmão: as ocupações dessa vida não podem estar em primeiro lugar. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você colocar em primeiro lugar, em certo momento vai competir na sua vida. Certo momento, graças a Deus que eu entendi isso no início da minha conversão. No início, porque eu era um cara muito mundano. Eu tive que definir o que é primeiro na minha vida. Eu defini, é o Senhor, princípio Deus. Eu li, eu entendi. Aí o que aconteceu com as outras coisas? Se der. Pastor, é triste. Então, é porque você está bebendo de outra água que está te dando outra sede. Porque se você beber da água que Jesus lhe der, o quê? Nunca mais vai ter sede. Você pode ir a vida inteira só no culto, que você vai ser uma pessoa o quê? Satisfeita. Sua satisfação não é shopping, não é cinema, tudo é legítimo, tudo é bom, tem que desfrutar mesmo. Mas nunca as juntas de bois tem que estar em primeiro lugar. Jamais nós podemos colocar na agenda o que? Deus em segundo lugar. Agora eu te pergunto: quantas pessoas que estão como esse homem, desprezando o convite do rei para desfrutar do banquete da graça? Por quê? Porque estão envolvidas com coisa demais na vida. Sabe, irmãos, o que acontece? Às vezes você pega a agenda de uma pessoa que vem do mundo, passa por um encontro, ela vem. Você tem que saber lidar com uma pessoa com tanta ocupação que ela tem. Sabe, duas pessoas, eu tive a oportunidade de evangelizar isso muitos anos atrás. Uma era um jovem, eu chamando para ir para o encontro. Vamos para o encontro? Não, agora não, estou novo. Vamos para o encontro, rapaz, que está novo o quê? Você tem na hora de ir para o encontro. Não, eu quero aproveitar a vida. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu indo lá visitar esse rapaz. Certo dia, jogando bola, escorregou, bateu a coluna na trave, ficou paraplégico. E aí, fui lá, falei: rapaz, e na cama? Aí, agora você pode ir para o encontro? Ou as ocupações ainda vai te tirar da presença de Deus? Outro foi um senhor, nunca vou esquecer, um senhor de idade, o pai de um amigo nosso, lá de Passo, era irmão da igreja. Falou: Fernando, convida ele precisa. Ele é gente boa, mas ele tem uma ocupação na vida dele que nunca tem tempo para Deus. Aí cheguei lá, conversei com ele, falou: até isso é bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu sou aposentado e a minha vida inteira eu queria pescar. E hoje eu tenho tempo. Eu formei um grupo de pescaria que todo final de semana nós saímos para pescar. Eu sou o líder do grupo. Então, se eu não for, o grupo não vai. Então, eu não posso.
Fui 1, 2, 3 vezes. Aí um dia a pessoa, a filha ligou para mim. Falou: Fernando, meu pai infartou. Tá ruim, tá no hospital. Aí fui lá visitar ele, cheio de coisa no nariz, na parede, medindo aquela coisa toda. Bati no peito dele, vem cá. Ele lá, deitado. O que você vai fazer nesse final de semana mesmo? Talvez você pense: nossa, Fernando, mas você é tão mal, não. Só estava lembrando ele que o peixe agora podia esperar, que os amigos podiam esperar, que agora ele teria todo o tempo para ir para quem? Para quem, irmão? Para Deus. Mas eu quero falar, melhor ir com saúde, é ou não é? E junto com a esposa, junto com os filhos, junto com o pai, junto com tudo, do que você chegar em tal situação, para você aprender que as juntas de boi nunca podem estar na frente de um banquete e de um chamado do Senhor. Diga glória a Deus. Fala assim: eu não vou me permitir que os compromissos sociais se tornem um obstáculo para me impedir de servir a Deus. Mas temos um terceiro. Qual foi a desculpa do terceiro convidado? Casei, não posso ir. Foi isso ou não? Aleluia. Então fala pro seu irmão assim: depois de casar, aí que você precisa mesmo. Amém? Solteiro você já precisa, mas casado, aí tem mais gente atrás de você, aí que você precisa mesmo de responder ao Senhor. Sabe, talvez as desculpas mais fáceis de ser compreendidas são essas. Não, casamento, não, agora que eu casei, Fernando, não tem tempo, não, mexer com porção, não, peraí, eu tenho que pensar agora nessa nova etapa da minha vida. Será que o Senhor vai nos dar por excusado? Será que isso aqui é legítimo? Eu quero falar para você: a nossa família nunca pode ser um obstáculo para servir a Deus. Sabe, você tem que se posicionar. Sabe, tudo depende de quem te convida. Tudo depende do que? Da data. Por exemplo, se você é alguém que, por exemplo, o rei está te chamando, mas você tem uma programação: vou casar naquele dia, o que você vai fazer? Não, você vai casar, você vai ter que casar em nome de Jesus. Você vai mudar o quê? A data. É, não é? Você está profetizando. Não é não. Você vai mudar a data, por quê? Porque o rei está te convidando. Será que, não, pastor, mas eu organizei, deixei tudo organizado. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, desmarca qualquer coisa, se o rei está te chamando. Sabe, nada pode nos impedir, nem as reuniões familiares. Eu tenho que ir lá na casa da titia. Eu tenho que ir no titi. Eu comprei um carro, agora vou visitar a minha sogra. Tá, mas isso todo domingo? Isso é a prioridade agora da nossa vida? Será que isso é a prioridade? Eu quero falar para você: isso é desprezar simplesmente um banquete preparado. Em nome de Jesus. Sabe, união conjugal e deveres familiares nunca devem ser empecilhos que nos levam a separar de Deus. Ao invés disso, de afastar, tem que trazer o quê? A aproximação da presença de Deus. O que você tem que fazer? Traga ele junto. Pastor, não quer vir hoje, então vai orar. Vamos buscar um jeito, vamos buscar uma forma para eles estarem juntos com você. Sabe, o seu casamento não pode ser um empecilho. Sua gravidez, o que acontece? Muitas vezes a mulher engravida e trata a gravidez igual doença. Tem um testemunho de uma irmã lá em Patos, lá, Tiene, que eu admiro. Até a última semana de gravidez, ela ia trabalhar de bicicleta e fazia célula até a última semana. Agora, e aí? Será que é um empecilho de servirmos a Deus? Sabe, eu quero falar para você: a alegria do Senhor é força. Se você se alegrar, Deus vai te dar uma força tão grande
que não vai ser gravidez, não vai ser casamento, não vai ser filho, não vai ser nada que vai impedir de você servir ao Senhor. O fato é que os servos voltaram e relataram tudo ao Senhor. Falou, o primeiro falou, comprou um campo e vai lá ver à noite. O segundo comprou uma Ferrari e falou que depois agora vai lá experimentar. E o terceiro agora falou que vai casar e que não tem tempo para envolver com banquete não. Sabe, eu quero falar para você, na velha aliança, o que traz a ira de Deus é a desobediência, amém? Mas na nova aliança, o que traz a ira de Deus? Fala para o seu irmão, é rejeitar o banquete da graça. Na nova aliança é a obediência, mas na graça é o que? É rejeitar. Não rejeite o convite do rei. Não seja você um desses servos que apresentam várias desculpas para não participar do banquete do rei. Mas em segundo lugar, aqueles que prontamente atendem ao convite do rei. Fala para o seu irmão, é esse aí. Seu grupo é esse. É aquele que fala, quem está convidando? Estou dentro. É agora, vamos junto. Não vai no próximo bonde não. Ele já vai, não, vamos junto. Então olha só, o texto começa dizendo que o Senhor convidou a muitos. Certo homem deu uma festa e convidou muitas pessoas, mas na hora marcada todos faltaram. Voltou o servo, como eu falei, falou, o primeiro deu isso de desculpa, o segundo isso, o terceiro isso. O que a gente vai fazer? O dono da festa então deu outra ordem para os empregados. Lucas 14, 21 disse assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui, fala, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Amém, irmãos? Então são essas pessoas aqui a qual o Senhor manda para que as convide. Por quê? Porque essas pessoas estão prontas para receber. Sabe, eu quero falar para você que essas pessoas são 4 tipos de pessoas que traz para nós, à luz da palavra, aqueles que estão necessitados e que querem participar do banquete da graça. Primeiro, os pobres. Fala para o seu irmão, pobre rejeita festa nenhuma. É ou não é? Você já viu o povo falar, ó, vai ter um bolo de... Vai lá. Vamos embora. Hã? Tô dentro, já não quer nem saber. Tem comida, tô dentro. Só fala assim, tem que pagar alguma coisa? Não. Melhor ainda. Tem carne, tem refrigerante, tem Coca-Cola, tem picanha, tem torta. Você quer ir? Ele fala o quê? Tô dentro. Sabe, os pobres sempre, eles são o quê? Eles se empolgam, eles querem estar quando são convidados. Porque, o que acontece, irmão? Você dá pão com alguém que está com a barriga como? Cheia. O que ele faz? Não quer. Faz o que os primeiros fizeram. Não, eu tenho um campo aí, não, eu tenho 5 juntas de boi aí, não, eu casei agora, não, banquete, não, estou cheio. Simplesmente isso, eles estavam o quê? Ocupados, cheios. Mas aqui o Senhor fala, vai lá, busca primeiro os pobres. Porque quando você chama um rico, ele quer saber que roupa, que jeito, aonde, quando, quem vai, que tipo de comida vai ser. Ele vai o quê? Fazer uma seleção para saber se ele vai ou não. Mas o pobre então, ele tem o quê? Quer saber, tem comida eu vou, tem salgadinho então, estou dentro. E acontece o que? Presta atenção que eu quero falar para você. O Senhor é o pão da vida. E você tem esse pão para oferecer às pessoas que têm o que? Necessidade. Eu não estou falando apenas de pobreza física. Eu estou falando daqueles que simplesmente não têm. Pobre é o que? Não tem. Aqui é um quadro de pessoas que estão famintas. Porque elas não têm o recurso. Que recurso? Ser feliz. Já tentaram, já buscaram, mas viram a pobreza que tem diante daquelas circunstâncias que elas tanto enfrentam, dia após dia. São pessoas pobres, pessoas que necessitam do pão da vida, daquele que mata a fome ao faminto.
Sabe, em Lucas 4:18 diz que Jesus, ele diz acerca de si: eu fui ungido para pregar as boas novas. Qual o primeiro? Aos pobres. Sabe, Deus já está falando que ele é ungido, Jesus, ele é ungido para pregar. Eu quero falar que você está em Cristo, você é ungido do Senhor para pregoar o ano aceitável, as boas novas do Senhor, para essas pessoas que estão famintas. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. São aqueles que sabem que não têm o que precisam, aqueles que têm fome de Deus, aqueles que estão clamando pelo pão da vida. Sabe, eu não sei aonde, mas em certo momento, nesse exato momento, tem uma mulher com a cabeça no travesseiro, chorando pelo casamento destruído. Em certo momento, nessa cidade aqui, tem uma mãe aflita, que não sabe onde o filho está, perdido na droga. Tem muita gente que é pobre diante das circunstâncias que estão enfrentando na vida. E eu e você, nós temos o pão da vida, para matar a fome ao faminto, para trazer essas pessoas para onde? Para onde, irmão? O banquete da graça de Deus. São essas pessoas. Eu tenho certeza para você que encontra uma mãe desesperada com seu filho viciado, você fala assim: eu tenho um pão para saciar a sua vida e a vida do seu filho. O que ela vai fazer? Me leva. É agora? Vamos embora. É agora? Que é onde, céu? O que é isso? Eu estou lá dentro, porque lá tem pão. Eu quero, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou o servo do Senhor, e Ele me enviou a pregoar as boas novas aos cativos, e eu vou. Quem vai, então, glória a Deus. Amém. Segundo, os aleijados. Quem são os aleijados? São aqueles que sabem que não têm o que precisam. São aquelas pessoas a quem falta alguma parte. Aleijado talvez de perna, falta uma parte da onde? Da perna. Mas Jesus não estava falando somente desses. Isso aqui é um símbolo de pessoas que sabem que faltam algo na vida dela. Tem pessoa que tenta de tudo e não consegue ser feliz, aí vai para o quê? Vai para o extremo, vai para a fuga, vai para a droga. A pessoa não é feliz, ela vai comer uma comida diferente, vai lá no restaurante, come bem, mas volta, o que fica? O vazio. A pessoa: não, vou tirar uma férias, vou para uma praia diferente, vai, volta, o que acontece? O vazio continua. Tem pessoas que sabem, já cansaram, porque elas sabem que falta alguma coisa e elas não conseguem encontrar. Eu quero falar para você que todo ser humano que foi criado, você, eu, todos os seres humanos, tem uma parte reservada dentro de nós que é do tamanho de Deus. Você pode colocar qualquer outra coisa lá, que você vai ser um aleijado na sua vida. Você vai ter uma vida sempre de falta. E quando você julga que era aquilo que faltava, e quando você possui, você vai ver que não era aquilo que servia. É igual você pegar uma peça de quebra-cabeça que não serve e tentar encaixar lá. Não vai completar a imagem, não vai servir. Eu quero falar para você: é o banquete da graça, é para esses também. Amém, Senhor. E a Bíblia diz que esses estão prontamente para responder ao convite. Tem pessoas que estão aí incompletas, que desventuram a sua vida em casamentos, em relacionamentos, estão aí tentando buscar algo que simplesmente não completa. Não é uma postagem, não é um relacionamento, não é aquilo, não é celular, não é internet, não é TikTok, não é aquilo. Nada preenche. E quanto mais a pessoa vai buscando, vai cavando um buraco. Vai cavando buraco, aí na hora que vê, ela cai na realidade, ela se encontra sozinha. Pessoas obstinadas. Nesses dias eu tenho falado para minha esposa: não adianta falar com o obstinado. Você falar que o capim é azul, o que você vai falar com ele? Que argumento você vai dar disso? Se a visão dele, o capim é azul.
Sabe, aqui tem pessoas que estão simplesmente necessitadas da presença de Deus. E eu e você, nós somos esses que o Senhor falou assim: vai depressa. Eu quero a minha casa como? Cheia. Essas pessoas são convidadas para estar no nosso meio. Mas também tem um terceiro grupo de pessoas, os cegos. Quem são os cegos? São aqueles que não têm luz, que andam em trevas, que estão perdidos e clamando por direção. Tem gente que está cego. Uma vantagem é, quando você chamar, ele não vai recusar. Ele vai falar: conta comigo, eu estou nesse banquete ali. Quem que são essas pessoas? É fácil de identificar. É aqueles que vivem a sua vida, estão perecendo nos seus erros, na falta de sabedoria. Por exemplo, quantos casamentos fracassados você conhece daí fora aí? Quantos pais e mães que erraram na educação do filho, perderam seus filhos e não sabem, estão cegos diante do problema, não conseguem achar uma solução para trazer o filho para casa. Aquela esposa que não consegue, já tentou de tudo, já fez de tudo, já negociou, já abriu mão, já fez de tudo, mas não consegue ter um marido de volta. Aquele pai, assim por diante, são pessoas o quê? Estão o quê? Cegas. Mas eu quero falar para você: você é luz do mundo. O Senhor te deu luz, filho. Quando você aceitou o Senhor Jesus, a luz de Deus, a sabedoria de Deus entrou sobre a sua vida. E o Senhor falou assim: vai, chama os cegos, porque eles vão estar prontos para vir. Amém? Amém? Mas em quarto lugar, o último, os coxos. O Senhor chama quem? Os coxos. Quem são os coxos? Representa aquelas pessoas que têm uma vida torta. Tem uma musiquinha que diz, eu estava estudando, até lembrei: havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, e andava no caminho torto, e a sua vida era torta. Esses o Senhor também chama para o banquete da graça. Quem são esses? São aqueles que são esquecidos. Aquele que você fala assim: nossa, aquele cara lá, aquele é tranqueiro, é mal pagador. Não, aquele cara lá aquele cara lá é sensual, aquela mulher lá é isso. Eu quero falar para você: no banquete da graça cabe os coxos também. Aqueles que não conseguem viver uma vida reta, vira e mexe, estão fazendo o quê? Pendendo, caindo. Eu quero falar para você: o amor de Deus alcança essas pessoas também. Só que tem gente que já fez de tudo e não consegue mudar de vida. Você conhece uma pessoa assim? Uma pessoa que está perdida na droga, uma pessoa que não quer prostituir, não quer trair a esposa, mas ele não consegue. Uma mulher que não consegue. Um jovem que não consegue sair da sua vida torta. Eu quero falar: quando ele comer do banquete da graça, a vida dessas pessoas vão ser mudadas. Sempre que for convidado alguém assim e for lembrado, para ter certeza que essas pessoas vão responder. Diga glória a Deus. Então veja bem: será que então nós não podemos encher a casa porque tem gente que não quer? Hein? Não. Tem gente que quer. Só que nós temos que fazer o quê? Ir com pressa. Ir com pressa e chamar essas pessoas. Porque enquanto tem aqueles que foram primeiro convidados, falam: não quero. Tem outros que querem. Tem aqueles que estão cegos, tem aqueles que estão coxos, tem aqueles que estão perdidos, e prontamente quando você chegar com o pão da vida e der, eles vão comer e serão saciados. Sabe, essa é a graça do Senhor. Sabe, sempre tem gente que nós temos que fazer é convidar essas pessoas. Próximo, eu coloquei aqui o folder do nosso projeto. Nós vamos começar terça-feira. Terça-feira nós vamos fazer aqui Semeadores da Paz. Olha para o seu irmão, bate no ombro dele e fala assim: você é um semeador da paz. O que esse mundo mais vai precisar, Marcelo? De paz. Mas onde essa paz existe? Aqui dentro. Só onde tem um banquete da graça. Não tem lá fora. Não é o governo,
não é outra coisa, não é o sistema, não é nada que vai mudar, trazer paz. O mundo jaz no maligno. Nunca se esqueça disso. O sistema do mundo é um sistema corrompido, não tem conserto. É um prédio que está a ponto de demolir dia após dia. Mas nós somos os semeadores da graça de Deus. E vou falar para você no próximo, na terça-feira. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então entenda o seguinte: em termos espirituais, essas 4 tipos de pessoas aqui estão aqui dentro que um dia participaram do banquete da graça. É ou não é? Em certo momento você estava numa condição dessa. Talvez você estava tão empobrecido numa situação, sem recurso para sair da onde você estava, que Deus, com a sua graça, foi lá e te resgatou. Ele tirou daquela condição e prosperou sua vida. Hoje você tem paz, hoje você tem vida, hoje você dorme no sono do justo, hoje você come com alegria, hoje você relaciona no seu casamento com seus filhos. Deus tirou dessa pobreza de vida. Mas também talvez você era um cego que não tinha direção, talvez você era um coxo que não conseguia firmar, virava, cambaleava, se perdia, vira e mexe. Mas também eu quero falar para você, então nós somos esse grupo de pessoas que fomos saciados. Então veja bem, se você é alguém que aceitou esse convite, então você não está naquele primeiro grupo. Diga glória a Deus. Você tem que estar entre os grupos, os 4 tipos de pessoas prontamente que aceitaram o banquete da graça. Mas o servo chegou e falou: Senhor, fizemos o que o Senhor mandou, trouxemos os coxos, os cegos, os aleijados, os pobres, mas ainda há lugar na festa. O que Deus falou? O próprio Senhor Jesus falou lá no Lucas 14, verso 22 ao 23, o seguinte: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos atalhos e obriga a todos a entrar. Amém? Até que a casa fique cheia. Será que quando Jesus falou esse obrigar a amarrar a pessoa no laço para ser vai de qualquer jeito, é isso que o Senhor estava falando? Não. Fala para o seu irmão, não. O Senhor estava falando o seguinte: convença. Você tem que fazer o quê? Convencer a pessoa. Você tem que argumentar, irmãos. Sabe, há uma palavra forte nesse texto aqui: obrigue. Essa palavra é o quê? É convencer. Nós temos que trazer essas pessoas. Estão aí no beco da vida, estão na margem da marginalidade, estão perdidas no mundo. Essas pessoas não acreditam em si. Tem pessoas que falam assim: oh, não, perde tempo comigo não. Você já conversou com uma pessoa assim? Hein, irmãos? Você já evangelizou uma pessoa que falou assim: olha, não perde tempo comigo não, eu me conheço, nem eu acredito na minha vida. Sabe, essas pessoas, Deus está falando que nós temos que obrigá-las, porque essas pessoas são um grupo daqueles que se sentem indignos de estar na mesa. Tem gente que fala assim: não, quando eu mudar de vida eu vou lá, porque eu fumo, eu uso droga, eu faço isso, faço aquilo. Será que o Senhor, eu tenho certeza que Deus não me aceita? Mas o que a palavra está falando aqui? Obriga-os, traga. Sabe, há muitas, nós podemos o que? Usar de estratégias para trazer essas pessoas até nós, irmãos, para trazer até o nosso meio. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Quantas pessoas nós convidamos para ter um encontro com Deus, e essas pessoas, elas dizem assim: o meu caso não tem solução, nem Deus quer mais eu, perde tempo comigo não. Eu quero falar para você, dia 5 nós vamos ter o quê? Um banquete da graça. E segundo a palavra de Deus, já está tudo o quê? Preparado. Esse encontro já está tudo preparado no reino de Deus. Todas as pessoas que cabem em nossa imaginação, o Senhor está convidando. Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos,
e até aqueles que se sentem indignos. O Senhor está falando: vai depressa, chama, convence. Sabe, essas pessoas aqui, irmãos, o Senhor está falando para nós obrigarmos a o quê? É convencer elas a comer o pão da mesa, trazer elas para cá. Sabe, você quer convencer uma pessoa a estar no encontro? Há diversas formas. Eu lembro uma vez, irmãos, lá em Patos de Minas, eu tinha um discípulo, e ele convidou um jovem para estar no encontro. Não é cidade muito grande. Aí no dia do encontro, sexta-feira, ele foi lá na porta do cara, e o cara tinha esquecido o encontro. Aí quando ele abriu a porta, estava ele de bermuda e chinelo, sem camisa, e o irmão lá: vai aí, rapaz, vamos embora para o encontro. Falei: nossa, esqueci, é nesse final de semana, como que é isso? Não, tem jeito não, está tudo desorganizado. Sabe o que ele fez? Ele falou: não sai daqui enquanto você não for. Vou ficar aqui na porta da sua casa, não importa quanto tempo vai gastar. Aí o cara falou: não, você está de brincadeira. Eu falei: não, estou não, mãe. Vou plantar as pés com o pé aqui e não sai enquanto você não sai comigo. Aí ele falou: mas cara, como que faz? Não, arruma a mala rápida aí, dá jeito, põe 2 calças aí, põe a camisa, vamos lá, vamos. E o que aconteceu? O cara foi para o encontro. O que esse cara fez? O que o Senhor mandou fazer: obriga, convença, leva, argumenta. Aleluia. Você tem que argumentar. A pessoa não simplesmente fala assim: não vou. Ah, então tá bom. Não, o que o Senhor está falando? Convença. Convença. As nossas células têm que trabalhar para isso aqui, irmãos. Aleluia. Porque senão o encontro vai ter lá meia dúzia de gato pingado. Sendo salvo, Deus faz festa. Mas será que nós vamos fazer levar para o banquete da graça um encontro? Hein, irmãos? Olha para o seu irmão, fala: que servo que você é. Fala assim: você é esse. E Deus vai te dar estratégia para você convencer as pessoas. Pastor, não conheço ninguém. Conhece sim. Que manicure que não conhece gente aqui. Que serralheiro que não, marceneiro que não conhece pessoas aqui. Que vendedor que não tem contato com pessoas aqui. Que trabalha na Senasol que não vai encontrar gente aqui. Ô irmãos, todos os dias Deus te leva até o quê? Conhecer pessoas. Deus te leva para os becos, para as vielas da cidade, para você simplesmente resgatar essas pessoas. Você acha que Deus tem em vista só um emprego na sua vida? Não. Deus quer um enfermeiro, quer uma enfermeira evangelista. Deus quer um vendedor evangelista. Deus quer um profissional o quê? Evangelista. Porque essas pessoas são essas que serão usadas para o banquete, para encher a casa do Senhor Jesus. Sabe, nos Estados Unidos, a festa de posse do presidente dos Estados Unidos não é de graça não, Marcelo. Paga e paga caro. O convidado, antes de entrar na festa, tem que passar o cartão. Fala pro seu irmão: tem que gastar caro. Mas fala assim: a festa do Senhor está tudo pronto. Vai passar cartão nenhum. Salvação está pronta. Justificação da fé está pronta. A paz já está o quê? Pronta. A saúde está o quê? Pronta. O pão inteiro está servido. O vinho novo. Tudo está pronto para nós celebrarmos. Para nós participarmos do banquete da graça de Deus. Por isso o servo diz assim: venha para a grande festa. Sabe, nós vamos encher a casa do Senhor. Sabe, avisa para as pessoas que todos os domingos tem o que aqui, Marcelo? Um banquete preparado. Avisa para as pessoas que todas as células que você participa tem o que lá? Um banquete preparado. Sabe, eu quero falar para você: muda o argumento. Você tem que falar daquilo que o Senhor está falando. Tem uma festa pronta. O Senhor não mandou os céus condenar, não. O Senhor mandou trazer todos. O Senhor falou que é graça, está tudo pronto. Vem. Os que não quiseram, esses não vão comer pão no reino dos céus. Mas bem-aventurado aqueles que comem o pão. Esses vão desfrutar. Sabe, eu e você, nós somos um canal de Deus. Não fica o que apresentando desculpa igual o primeiro convidado. O primeiro convidado falou: comprei um campo,
o outro comprei juntas de boi, vou casar. Sabe, nós temos que romper de vez de todas, com todas as desculpas da nossa vida. Amém. Até quando você vai ficar excusando? Não posso, ter porção, não posso, não, é isso, e como não? Em nome de Jesus, fala com o seu irmão, em nome de Jesus, esse ano você vai romper, filho. Mas fala assim, a sacola da desculpa, rasga logo. Quem vai rasgar a sacola da desculpa? Rasga logo. Sabe, nós aceitamos, e eu vou desafiar você sendo semeador da paz. Como que isso vai ser? Vou falar para você, terça-feira. Eu vou desafiar cada irmão dessa igreja a ser um semeador da paz. Até um jovem, até um adolescente, até uma criança. As crianças evangelizam mais do que você, amor. Qual que é a prova? Quais células que são as mais cheias? Quem? Por quê? Por quê, irmãos? Porque elas o quê? Evangeliza, semeia a paz. Está cheia, a célula da BDL, todos cheios, porque as crianças, as próprias crianças que evangelizam. Agora eu quero falar para você, vou desafiar você até o final do ano fazer 3 reuniões de paz. Deus colocou algo no meu coração. Estava tomando banho, Deus ministrou algo no meu coração. É um tempo difícil, de muito medo. Tem pais que falam, pastor, você vai pôr gente aí vigiando, porque tem gente aí querendo matar a criança. Falei, tinha os irmãos olhando aí. Mas a escola, os professores estão indo dar aula como, Marcelo? Com medo. Os pais estão o quê? Com medo de enviar os seus filhos. Estava olhando na internet, quantos vídeos que eu vi, pessoas falando assim, se eu fosse pai, eu não mandaria os filhos para a escola durante tantos dias. O que isso faz com o coração do pai? O que gera o quê? Medo. As pessoas estão com medo. Por quê? Porque elas estão famintas de Deus. O medo é um sinal que a pessoa está faminta de quem? Porque o verdadeiro amor tem o poder do que? De lançar fora todo medo. Sabe, esse projeto, que é o projeto da Casa Cheia, que faz parte dos semeadores da paz, que eu vou apresentar. Nós vamos fazer reuniões, casa de paz, empresas de paz, escola de paz. Eu vou nas escolas evangelizar. Segunda-feira eu vou começar a ir nas escolas. Mas isso, na minha força, eu não consigo. Eu preciso de você me ajudar. Como? Orando comigo. Nós vamos tirar 15 dias de oração nessa igreja aqui. Agora eu te pergunto, você está disposto a estar comigo ou você vai dar uma desculpa também? Hein? Você tem desculpa? Meu trabalho, família, minhas costas. Então, você ouviu aqui pessoas que deram desculpa. Mas não quero te condenar não, vou te amar do mesmo jeito. Mas eu te garanto, se a gente envolver nisso, nós vamos ver a casa cheia. Você está confortável com a cadeira vazia do seu lugar, hein? Quem está confortável? Você está alegre com isso? Está alegre? Eu não estou alegre com isso. Eu não estou confortável, igual eu falei para você, gente, pelo amor de Deus, vem, enche o clipe, que eu não consigo ficar olhando para essas cadeiras vazias, não. Você consegue, Marcelo? Isso incomoda, porque a casa do Senhor tem que estar como, Edivaldo? Cheia. Mas não é agir no natural, igual Deus falou, obriga a amar, não. Convence. Primeira coisa, nós ganhamos é no reino do Espírito. Eu preciso de você aqui comigo. Segunda, terça, quarta e sexta, orando no prédio da igreja às 19 horas. Você está aqui comigo. Eu preciso de você. Eu sou um pastor que eu tenho ciência que eu sozinho não vou edificar a igreja. Eu preciso do seu envolvimento. Você, jovem Murilo. Eu preciso de você, Micael. Eu preciso dos irmãos. Eu sei que eles estudam, mas no tempo eu preciso que todos aqui estejam comigo, orando, a gente ganhar essa cidade aqui, a gente trazer essas pessoas que estão à margem, perdidas. Elas estão prontas para receber, para vir para a festa. Só precisa de alguém que pregue. Romanos fala: como ouvirão? Como ouvirão? Se não há quem pregue.
se ouvir a pregação da graça, eles vão vir. Nós vamos então, nesse tempo, fazer vigílias. Nós teremos aqui nosso alvo. Vou fazer um quadro mural aqui. Nós vamos fazer os quadradinhos, 50 casas de paz, empresas de paz, escolas de paz, reuniões de semeadores da paz, e no final do ano a gente vai completar essas 50 reuniões. Você vai ver o que essa casa aqui vai virar. Mas agora eu te pergunto, se você não for, eles vão vir, Marcelinho? Eu quero falar para você, qual que é o sonho de todo ser humano? Um minuto de fama, é ou não é? O que é esse minuto de fama? É aquela reportagem que está acontecendo, de repente passa aquele cara igual o papagaio de pirata. De repente está ele lá na televisão, e o colega falou: rapaz, eu te vi hoje na televisão. Foi o que? Um minuto de fama. Eu quero falar para você, filho, você pode não ter um minuto de fama, você vai ser usado por Deus. Lembra que eu falei aqui no início do culto? Se nós não envolvermos com as coisas da igreja, como uma postagem numa rede social, como que a gente vai vencer nas coisas mais sérias? Eu quero desafiar você. Você tem um canal de televisão. Sabia disso, Davi? Aonde tem esse canal de televisão? Seu celular. Quantas pessoas tem lá na sua rede social? Olha aí no Instagram aí, quantos que tem aí. Pode olhar aí, dá uma olhada aí. Olha aí, pode olhar. Te dê esse tempo, um minuto. Pastor tem 300, pastor tem 50 na sua rede social. Todo ser que respira tem Instagram. Amém? Se não tem, vai fazer, claro, para evangelizar. Amém? Tem 650. A Linéia tem 650 pessoas interessadas na vida dela. Quantos que você tem? Fala aí, viu? Você tem quantos? 61 pessoas interessadas na sua vida. 739 pessoas interessadas na sua vida. Agora deixa eu te falar um negócio. Olha só, talvez você esteja pensando, presta atenção. Uma coisa que a gente tem que aprender é evangelizar. Presta atenção agora, larga a rede social. Agora olha aqui para mim. Uma coisa que você tem que aprender é evangelizar. Eu lembro uma vez que eu vi um cara, um brasileiro que estava morando na Austrália. Todos os dias, durante um ano, ele saía para trabalhar. Falou: a gente está indo trabalhar, hoje o versículo é tal, tal, tal. Um bom dia a todos. Um ano fazendo isso. Pregava não, só um ano fazendo isso. Depois de um ano, um monte de pessoas começou a ligar para ele. Falou: fulano de tal, como que é aquele versículo daquele dia que eu perdi? Como que eu faço? Que plano de leitura que é essa? Várias pessoas depois ajuntaram com ele para fazer um plano de leitura anual. Agora imagina o que Deus pode fazer com essa boca ungida que você tem. Você tem o que, meu irmão? Você é ungido. Amém? Você tem uma boca ungida. Deus pode usar com poder de influência. Qual que é o seu meio de influenciar? Ai, passar vergonha. Bem-aventurados aqueles que passam vergonha aqui no mundo, mas são honrados diante do Senhor. Eu quero desafiar você a gravar o seu testemunho. Você já gravou o seu testemunho? Então eu quero desafiar você a postar na sua rede social o testemunho e falar do encontro, onde mudou sua vida. Aleluia. Chegar a 1 minuto, não é gravar um livro não, grava 1 minuto. Fragmenta isso aí até no dia do encontro. Fala: irmãos, hoje eu vou contar uma parte do meu testemunho. Começou assim, Senhor. Manhã vou contar outra parte. Vou contar o segredo da minha mudança de vida. Vou contar o segredo da minha prosperidade. Vou contar o segredo da minha alegria. Testemunhar. Seu testemunho mesmo tem um poder que você nem imagina. Porque do outro lado tem uma pessoa que vai identificar com a sua vida. Talvez não vai ser muitos, mas uma só vai fazer uma festa no céu imensa através do seu testemunho. Eu quero falar para você. Eu lembro quando eu converti, as pessoas, eu jogava bola, eu era bom de bola, ungido, fazia gol. Todo mundo queria que eu jogasse bola lá.
naquele grupo. Eu falei assim, ó, tá bom, até jogo, mas porém, vocês vão me dar 1 minuto para mim falar do amor de Deus para vocês. Senão não vem, não rolou. 15 dias depois, eles falaram, não, então vem, pelo amor de Deus, não está saindo gol nisso aqui não. Fui e falava do amor de Deus. Põe à prova o valor do seu testemunho diante de Deus. Tenho certeza nele. Você vai ser surpreendido quando as pessoas verem a sua história. Eu quero falar que tem gente pintando uma vida que ela não vive, para outros quererem acreditar que ela é. Eu quero falar para você, sua verdadeira vida é essa que você vive. O seu testemunho tem um poder de salvar pessoas, porque foi Cristo que mudou a sua vida. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Quero orar por você. Para nessa noite nós saímos daqui convictos com aquilo que nós vamos fazer. O primeiro grupo rejeitou. Não quero, estou envolvido, a agenda está cheia. É juntas de boi, é campos, é casamento. Amém para essas pessoas. Mas tem aqueles que querem. E tem aqueles que até não acreditam mais na sua própria vida e nem na sua mudança. Esses o Senhor está falando, vai até que a casa esteja cheia. E nós vamos encher a casa, amém, irmãos? Quero que você, nesta noite, debaixo de um santo temor diante de Deus, você possa dizer amém ao Senhor. Um dia você era esse aleijado. Um dia você era esse pobre. Um dia você era um cego. Um dia você era um coxo. Mas alguém, um semeador da paz, te encontrou. Na marginalidade da sua vida, na dificuldade que você enfrentava, e te trouxe para o banquete da graça de Deus. E o Senhor dessa noite, Ele quer ministrar no seu coração esse lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por o Senhor falar a verdade para nós. Obrigado porque, ó Deus, nessa noite o Senhor está aqui, quebrantando o nosso coração. É um privilégio tão grande poder estar envolvido nessa festa. Estamos aqui como servos do Senhor. Senhor, eu quero declarar que semana que vem a realidade será outra, porque nós vamos trabalhar para que a casa esteja cheia. Terça-feira nós estaremos aqui como a igreja, prevalecendo, trabalhando para o teu reino, ser identificado, capacitado, para ir convidar essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles irmãos que estão desmotivados, que estão, ó Deus, apáticos a esse grande banquete. Senhor, em nome de Jesus, desperta o coração dessas pessoas, para que elas possam perceber a importância que é a vida cristã e no que nós estamos envolvidos. Estamos aqui nesse tempo para trazer as pessoas para o banquete da graça. As demais coisas o Senhor vai suprir e honrar a nossa vida. Nós descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra, ó Deus, ela continue trabalhando sobre a nossa vida, que ela venha despertar, ó Deus, como aquelas virgens que estão preparadas com óleo na botija, esperando a noite, esperando a boda do Cordeiro. Nós estamos aqui e oramos para que toda a igreja receba dessa unção nessa noite. Ô meu irmão, se você identifica que tem pessoas da sua célula que não estão aqui, ore por eles nesse momento agora. Ore, interceda pela vida desses irmãos, interceda por aqueles que estão apáticos, interceda por aqueles que estão envolvidos com as posses desse mundo, que estão envolvidos nas coisas do negociar, do comprar. A sua intercessão vai alcançar essas pessoas, elas serão transformadas, elas vão perceber o trabalho que elas estão envolvidas no reino do Senhor. Senhor, nós oramos pela igreja do Senhor. Eu quero declarar que todo espírito de prostração, todo espírito de desânimo, todo espírito de apatia, nessa noite nos leva para o céu. E que o Senhor nessa noite está renovando a vida desses irmãos.
capacitará. Senhor, nessa noite eu quero apresentar desde já o evangelismo na escola. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa colocar pessoas no nosso caminho para abrir as portas, para podermos evangelizar esses jovens, para podermos evangelizar, ó Deus, na creche, evangelizar, ó Deus, na escola, com as crianças, com os adolescentes, os jovens. Nós queremos ir, ó Deus, a essas pessoas, ministrando o teu amor, ministrando a palavra do perdão, a palavra da reconciliação. Nós oramos para que o Senhor nos capacite para esse tempo. Por isso, Espírito de Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, pedindo que o Senhor use as nossas bocas com palavras ungidas, que o nosso testemunho venha ser, ó Deus, alcançar outras pessoas. Unge-nos, ó Deus, para gravarmos o nosso testemunho, para postar nas redes sociais, para que as pessoas possam perceber que é uma solução para a vida delas. Assim como o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor vai mudar a vida dessas pessoas também. Diga glória a Deus. Diga assim, nessa noite, eu creio que o Senhor vai me ungir de uma maneira mais poderosa, que a partir dessa semana eu serei um semeador da paz. Eu recebo o desafio até o final do ano. 3 reuniões eu farei. E tem 3 que glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas.